Saudações psicodélicas, meu nome é Priscila Praud, sou psicóloga, psiconauta. Bem-vindos ao Psilocibina, que é um canal que eu criei para compartilhar com vocês um pouco dos estudos, das reflexões que eu venho fazendo sobre psicodélicos e que eu vou trazer cada vez mais também sobre as minhas impressões clínicas, já que eu atendo muitas pessoas que fazem uso de psicodélico. Eu estou lendo um livro que eu citei, inclusive, no último vídeo, o Psychedelics and Individuation, Psicodélicos e Individuação, que é um livro com uma pegada da clínica junguiana. E eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões que estão no capítulo Busca por Conexão através da Microdosagem, do Marcel van den Acker, e que eu vou articular aqui com o que eu percebo na clínica e com o que eu percebo também conversando com outros terapeutas que atendem pessoas que fazem uso dessas substâncias. Nesse capítulo, o autor fala sobre dois tipos de uso de microdosagem que ele percebe, que na verdade são dois tipos de intenções de uso de microdosagens. Um que estaria baseado nas intenções egóicas e um outro baseado em intenções da alma. O que ele está querendo dizer com isso? Se você faz uso de psicodélicos ou está se informando sobre esse assunto já há algum tempo, já deve saber que a intenção de uso é um fator que pesa muito no tipo de experiência que a pessoa vai ter. Isso vale tanto para doses altas quanto para doses baixas. E aqui eu vou sempre me referir a doses baixas e não a microdoses. Eu não vou explicar isso nesse vídeo, porque senão vai ficar enorme. Mas se você quiser saber mais sobre essa diferenciação, deixe aí nos comentários, quem sabe eu fale sobre isso em algum outro vídeo. Então, o que seria uma intenção egóica no uso das doses baixas? Um exemplo é quando a pessoa busca usar essas doses para produzir mais, ou com a esperança de que esse uso vai curar a ansiedade, a depressão, que vai funcionar melhor do que os outros tantos medicamentos que essa pessoa já tomou, ou mesmo para se sentir melhor, mais feliz, para aguentar melhor a rotina. E de fato, muitas pessoas relatam que o uso de doses baixas ajuda na ansiedade, no humor, ajuda a ter mais foco, a se conectar mais com o prazer na vida, mas também existem relatos de mal-estar relacionados ao uso. Então, por exemplo, com o uso de doses baixas, uma pessoa pode de fato se sentir menos ansiosa, ou pode acontecer o extremo oposto, que é esse sentimento ficar mais intenso, mais à flor da pele. A quantidade que a pessoa toma pode influenciar muito nesses efeitos, o lugar onde a pessoa toma, o momento de vida que essa pessoa está, o seu contexto sociocultural, enfim. Os famosos substâncias 7, setting e matrix. A gente ainda precisa de mais estudos sobre esse assunto, de mais estudos, inclusive com metodologias diferentes e complementares, justamente porque a experiência psicodélica é um fenômeno muito complexo. O psicodélico não age da forma como uma medicação tradicional, por exemplo, um ansiolítico, funciona, que age muito especificamente em cima de um tipo de sintoma. Os efeitos dos psicodélicos são muito complexos e o fenômeno que a pessoa vive durante uma experiência psicodélica tem muito mais a ver com a subjetividade da pessoa, da psique da pessoa e da sua relação com o ambiente, do que com algo simplesmente farmacológico. Então, os efeitos são muito complexos, dependem de muitas variáveis, mas o objetivo egóico costuma ser muito simplista. Ele costuma ser uma busca de resolução rápida e indolor para um problema que normalmente é extremamente complexo. Então, não tem como isso dar certo. É tipo acreditar em farol do Bitcoin, soro da beleza, em coach que promete ensinar o segredo para você virar um milionário em um período ridículo de tempo. Tudo isso são formas de buscar uma solução simples e milagrosa para problemas muito complexos. É muito, muito fácil um ser humano cair nessa tentação, nessa promessa de salvação. Tendo isso em vista, o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que tanto o autor desse artigo, quanto muitos colegas terapeutas com quem eu conversei, observamos que esses objetivos egóicos de busca de cura ou de performance, por si só, não se sustentam por muito tempo. Talvez a pessoa até comece com essas intenções e depois ela consegue ir se aprofundando nos seus processos, mas também acontece muito da pessoa simplesmente não ter o efeito que espera, e aí ela se frustra, Ou até tem durante um tempo esse efeito, mas vai deixando de sentir e aí para de usar. O Marcel van Acker acredita que o uso de doses baixas de psicodélicos só se sustenta quando ele está a serviço da alma da pessoa. O que ele está querendo dizer com isso? Para explicar, eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre um conceito bem junguiano, que é essa tal de individuação que está no título do livro. Esse também é um tema bem complexo, mas eu vou tentar dar aqui uma ideia do que é isso rapidamente. A individuação é um termo usado para falar sobre o processo de tornar-se mesmo, do processo de realização do nosso potencial interno, ou seja, de um amadurecimento real que vem de um processo profundo de autoconhecimento e que envolve o desabrochar de uma expressão genuína do que a gente é. E isso passa necessariamente por integrarmos a consciência e a nossa expressão aquilo que está reprimido no inconsciente e que os junguianos chamam de sombra. Então, a individuação ela passa pela relação com sentimentos, com memórias, com desejos e com potenciais
que por vários motivos a nossa consciência, o nosso ego, rejeita. Em termos junguianos, esse seria o caminho da alma, o caminho de se tornar inteira ou inteiro. Esse caminho da pessoa se tornar mais íntegra. Porque quanto mais dissociados nós estamos, quanto mais distantes a gente está dos nossos sentimentos, quanto mais reprimidas as memórias e os desejos, quanto mais distantes aí o consciente e o inconsciente, mais doentes, mais neuróticos a gente fica. Então, integrar a consciência, aquilo que é rejeitado por ela, é um caminho que vai trazendo amadurecimento e saúde mental. E nesse tipo de processo, o uso de psicodélicos pode ser muito interessante, especialmente o uso de doses baixas. Por quê? Porque em dosagens baixas a gente ainda tem o nosso ego, o nosso centro da consciência bastante preservado, mas ao mesmo tempo a gente tem uma flexibilidade, uma permeabilidade muito maior. As nossas defesas egóicas dão uma baixada. Então, para além dos efeitos neuroquímicos, antidepressivos e ansiolíticos que essas substâncias podem ter, a pessoa vai ter um acesso facilitado às emoções, às imagens internas, ao material inconsciente, mas sem ser arrastada por eles, que é o que acontece muitas vezes nas experiências com dosagens maiores, em que o ego ele fica bem mais frouxo e as nossas defesas muito baixas. As dosagens altas podem ser ótimas também, não se trata de ser melhor ou pior, mas dependendo do caso, do momento da vida, pode ser bem mais interessante ir chegando aos poucos nessas questões, numa abordagem psicolítica, que envolve o uso de muitas dosagens baixas, num médio e longo prazo, do que se jogar totalmente numa abordagem mais psicodélica e correr o risco de abaixar essas defesas de uma vez e ser inundado com uma experiência que pode chegar a ser retraumatizante. A confrontação com o inconsciente ela pode ser desagradável ou até mesmo ameaçadora para o ego. Não é à toa que ele se protege. E justamente por esses motivos, o autor enfatiza que a jornada psicodélica deveria ser conduzida em favor da alma, da totalidade da psique, ou seja, desse caminho profundo da individuação, em vez de ser conduzida pelos desejos do ego de alívio milagroso ou de produtividade pela produtividade. Não por ser moralmente pior, mas porque é mais eficaz. A questão é que não existe atalho para o processo terapêutico, para essa autorrealização, para esse tornar-se mesmo. O uso de psicodélicos ele pode, de fato, ajudar muito nesse processo de autoobservação, de autoconhecimento, de acesso a questões interiores, mas não é uma forma de pular etapas dessa jornada. Não é uma forma de cura imediata e mágica que independe do trabalho psíquico e da coragem emocional de cada pessoa, da atitude de cada pessoa. Além disso, ter a experiência do novo, que muitas vezes a experiência psicodélica proporciona, não traz por si só crescimento. Tornar-se consciente, descobrir novas coisas sobre si, sobre a própria cultura, sobre a sociedade, o ser humano, é um processo ativo. O crescimento psicológico e as curas emocionais são um trabalho que é acompanhado em muitos momentos de sofrimentos inevitáveis que a gente precisa acolher, compreender e elaborar. Bom, eu achei essa reflexão que ele traz bem interessante, resolvi compartilhar com vocês. Me conta nos comentários se faz sentido para você. E por hoje é isso, não sei quando que eu vou postar novamente, mas eu volto em algum momento. Então, se você gosta aqui dos vídeos do canal, ativa o sininho de notificações para ficar sabendo quando eu postar, já que eu não faço muito as vontades do algoritmo e ele acaba me punindo, não distribuindo os vídeos mesmo para os inscritos. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, dá essa moral, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que pode se interessar por esses assuntos e até a próxima.